Eles entraram na maior bênção. Eles possuíram uma terra que era só para usar os braços assim, que o leite vinha, as frutas vinham, as verduras vinham, a carne vinha, estava tudo manada, que jorrava. Eles iam andando pelo meio dos campos assim, e colhendo mel de abelha, que eles pisavam daqui, jogavam para lá, porque a terra era bênção pura. Dentro de pouco tempo, o povo estava desviado. Passou pouco tempo, eles começaram a folgar, começaram a adorar outros deuses. O culto já não era mais uma bênção para eles mais. Alguns queriam lá, doido que terminasse lá, puxa vida, nada de ir embora, me cuidar das minhas vaquinhas. Hoje eu não vou no culto, não, sabe por quê? Eu tenho que cuidar da minha fazendinha aqui, amanhã também não vou não. De vez em quando ele aparecia lá no templo, de vez em quando ele aparecia lá, porque ele estava na bênção. Aí Deus, sabe o que Deus fez? Deus colocou os inimigos no calcanhar deles. Meu irmão, quando Deus coloca um demônio no calcanhar de uma pessoa, meu irmão, Deus colocou os inimigos no calcanhar deles. Aí eles correram para lá do Senhor. Os inimigos nossos hoje não são mais os humanos, os homens, mas são os demônios do inferno. Quando Deus coloca o demônio no pé do crente, oh gente, que Deus, ele corre a voltar, mas corre bonitinho. Corre. Se corre. Quando é dele que ele não consegue dormir de jeito nenhum, quando tem um capeta tentando, ele tocando a noite toda, chamitando com ele, rodando a cama dele. Ele vai para um lugar que tem jeito e tal. Jesus, eu quero fazer um jejum hoje, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós não devemos correr para a presença de Jesus só quando o inimigo está no nosso encalço. Nós devemos correr para adorar Ele de todo o nosso coração. Devemos estar aqui no altar. Não deve ser até no culto. Vem todo mundo para o altar, irmão. Já tem gente lá na rua, batendo papo, lá, falando até do namoradinho, falando não sei o que, não vai colocar o carro, que amanhã vai para a faculdade. E os outros aqui no altar derramando suas lágrimas, chorando, até girar. O que é isso, meu pesado? Jesus disse assim: se eu sou Senhor, onde está a minha alma? Jesus disse assim: por que me dizeis Senhor, Senhor, não faz o que eu vos mando? Ou você só precisa de Deus como uma válvula de escape? Jesus não é válvula de escape apenas. Ele deve ser o Senhor do nosso coração, da nossa vida. Nós devemos estar constantemente aos pés dele, adorando, louvando e buscando Ele, porque Ele é digno. Lá no céu, diante do trono dele, os anciões dizem assim, fica dizendo para ele assim: digno és, Senhor, digno és, digno és, tu és digno, tu és digno, tu és digno de receber a honra, a glória, a força, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Porque tu criaste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é digno, não é? Olhadinho para os céus estelados e fala assim: tudo que fez foi a mão do meu Deus. A Bíblia diz que ele estendeu os céus como uma cortina, irmão. Então ele só fez assim, ó. A Bíblia diz que ele ajuda as águas no montão, junta tudo em cima da mãozinha, mas olha, costa tudo ali. Fiquem aí, me respeitem. A Bíblia diz lá no livro de Jó, ele fala assim: foi eu que dei ordem para o mar.
Ele respeita. A Bíblia diz que as nações todas são para Ele como uma gotinha que caiu no balde, meu irmão. Não sei quantas nações tem, eu sei que tem mais de 150. São para Ele como uma gotinha. É como você pegar um conta-gota, enfiar dentro do balde, tirar uma gotinha lá de dentro do balde cheio de água e dizer: esse aqui são as nações para Ele. Ele é digno ou não é da sua obediência, do seu temor, do seu respeito? Ele é digno ou não é? A Bíblia diz que Ele está sentado no globo da terra, que os moradores são para Ele como um gafanhoto. Ele é digno ou não é? E João disse que no juízo final, João teve a visão de um trono que foi montado assim no espaço, e alguém sentou naquele trono. E quando ele sentou naquele trono, a Bíblia diz que os céus fugiram da sua presença. O céu desapareceu diante dos olhos de Jesus. A terra desapareceu diante da sua presença. Mas eu quero te dizer, esse Deus é tão grande como Ele te ama muito. Ele gosta muito de você, por isso Ele te chamou para você estar aqui, na casa dele. Não importa quantos pecados você já cometeu, não importa quantos erros você já cometeu até aqui, não importa as falhas que você já vem cometendo, mas esse Deus, Ele te ama muito, e Ele gosta muito de você. Ele está te chamando você para vir aqui no altar agora. Amém? Vai levantar as mãos e dar glória para Ele aqui. Amém? Oh, aleluia! Esquece o frio lá fora. Eu não estou nem sentindo frio mais. Eu estou sentindo aqui é fogo. Eu estou sentindo aqui é calor. Porque o frio já foi embora.